Bom dia, com muita alegria para você que, assim como eu, já chegou nessa quinta-feira animado, porque o fim de semana se aproxima. A gente vai começar conversando sobre as nossas redes sociais, como a gente faz todos os dias, para você não perder a oportunidade de interagir com a gente, mesmo quando não tiver o nosso encontro diário, que no caso é o sábado e o domingo, né? E além disso, quando acaba o ao vivo aqui, você também pode continuar interagindo com a gente e sabendo do que acontece aqui por trás do programa através das nossas redes sociais. A primeira delas é a nossa fanpage, www.facebook.com/estilovida, e aí você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando lá, como nós mostramos para vocês todos os dias. Inclusive, se vocês quiserem ajudar a construir todo o conteúdo do Facebook, vocês podem mandar as suas sugestões pra gente, a gente com certeza vai analisar e saber de que forma a gente pode encaixar aí, até porque quando a gente faz alguma coisa juntos, a gente faz de acordo com aquilo que a gente gosta, né? Então, se eu souber do que você gosta, fica muito mais fácil de a gente construir esse programa junto. Além disso, você encontra também as nossas entrevistas, você encontra todas aquelas atrações que a gente traz e que são um sucesso. Se vocês realmente querem mais uma vez, exatamente, a gente vai postando tudo na nossa fanpage. Mas existe um outro canal também, que é onde você pode nos encontrar através de fotos e vídeos, que é o Instagram, que já está aí na sua tela, inclusive, @estiloamazonsat, e você consegue seguir a gente. E aí vai seguindo todos os passos que o estilo de vida dá. Então, tudo aquilo que acontece de novo, da mesma forma que a gente posta no Facebook, a gente posta no Instagram. Só que o Instagram é mais rápido, né? É só ir passando a foto, curtindo. E, por favor, vamos curtir o Instagram do estilo de vida, né? E, inclusive, a gente já gostaria de agradecer pelos coraçõezinhos que nós estamos recebendo lá no Facebook. A gente já percebeu que depois da atualização do Facebook aí, em relação a esses likes, a gente já recebeu alguns corações e é muito melhor, além de ser curtido com o coração, demonstrando o amor que vocês sentem por nós, né? Que bom, e é recíproco. E além disso, vocês conseguem conversar com a gente também de uma forma mais íntima, através do quê? Do WhatsApp, que eu sei que provavelmente você já tem anotado aí na sua caderneta ou então salvo no seu celular, mas mesmo assim eu vou repetir, porque vai que alguém tá do seu lado pela primeira vez assistindo ao estilo de vida, ou vai que deu um problema no seu celular, né? Então eu vou ser boazinha dessa vez e vou repetir pra vocês. 92 é o código de Manaus, 98111-4512. 92 é o código de Manaus, então se você é de um outro lugar e está assistindo através do www.amazonsat.com.br/ao vivo, é só digitar aí o código de Manaus, 9298111-4512. E nós já vamos começar a nossa entrevista do dia, logicamente, com o nosso ortopedista Diego Cabrejas. Ele vai explicar pra gente algumas coisas em relação aos idosos. Porque a gente sabe que depois que passa um tempo, os nossos ossos parecem que não são os mesmos, parece que a gente não tem a mesma disposição e é um pouco mais frágil. Será que essa fragilidade é comum? Será que um idoso é mais frágil que o outro? A mulher e o homem reagem de forma igual quando vai chegando à terceira idade? É isso que nós vamos saber hoje. Bom dia, doutor. Bom dia, agradeço novamente o convite de estar aqui presente com vocês. A gente agradece por ter aceito. Então, quando a gente fala dos idosos, a gente já pensa na questão dos ossos, né? Porque normalmente, realmente, as pessoas costumam perceber que parece que enfraquece com o tempo. Por que esse enfraquecimento acontece? Existe um envelhecimento natural dos ossos. O que acontece é o seguinte, o osso ele é constantemente remodelado. O que significa isso? O corpo está colocando cálcio e retirando, né? E ocorre um equilíbrio. Só que chega um momento da vida, por alterações hormonais, o desgaste do tempo, que o corpo ele não consegue manter esse ritmo e entra em desequilíbrio. Então, o osso ele começa progressivamente a ficar mais fraco, né? E somado a isso, nós temos as alterações hormonais, os músculos também ficam mais fracos, né? É dito que depois dos 30 anos de idade, a gente perde em torno de 1% da nossa massa óssea e massa muscular por ano, né? Então, em relação a isso, a gente precisa estar, por exemplo, fazendo constantes exames para poder saber se vai precisar repor ou não. Chega uma idade que isso é obrigatório, né? Então, assim, pela Sociedade Brasileira de Densitometria Óssea, depois de 65 anos, todo mundo tem que fazer uma densitometria óssea, né? Mas o que é mais importante, quando a gente está falando de todas as idades, é a prevenção que isso ocorra, porque você tem como evitar que chegue a esse ponto, né? E no caso do idoso, talvez esse seja o principal problema, né? Porque não existiu essa prevenção e agora não tem mais como evitar, já chegou. Quando a gente já
está nessa situação, quando a gente já chegou nesse processo, o que acontece? O que a gente precisa fazer? Existe algum tipo de solução, algum tipo de tratamento ou não existe? Existe. Na verdade, o tratamento, quando você tem uma osteoporose instalada, ele tem que ser global, né? Então, por exemplo, o idoso, ele tem às vezes a visão prejudicada, ele tem problemas de equilíbrio, de fraqueza muscular. Então, você aborda toda essa parte de cuidados gerais e você também tem que tratar a parte da osteoporose em si, né? Então, você tem medicamentos, cuidados na alimentação, para evitar que aquilo piore e também, muito importante, é prevenir as fraturas, né? Que são uma complicação muito séria da osteoporose. A principal doença do idoso, a gente pode dizer que é a osteoporose? É uma das principais. Quais outras a gente pode encontrar? Assim, a população idosa, ela representa 10% da população geral, mas eles representam 40% das internações. Então, eles têm muitas doenças associadas, como pressão alta e diabetes, principalmente. São doenças crônicas, né? Em relação aos ossos, quais são as principais? A principal é a osteoporose, né, e a artrose. São as duas principais doenças. A artrose é um desgaste que ocorre progressivamente da cartilagem que protege um osso do outro. Isso é uma doença crônica também, que também tem tratamento. Quando a gente fala sobre ortopedia, a gente automaticamente pensa nos ossos, mas é exatamente isso? A ortopedia trata só dos ossos, trata especificamente dos ossos ou tem alguma outra área do nosso corpo que também é parte da ortopedia? Uma pergunta interessante. Então, a ortopedia, na verdade, ela engloba ossos, músculos e tendões, né? Então, outra situação que acontece também nos idosos são rupturas de tendões, principalmente do ombro, que é relativamente comum. E isso também cabe ao ortopedista tratar, na maioria das vezes, com tratamento de fisioterapia e, em alguns casos selecionados, com cirurgia também. A partir de que momento a gente percebe que esse idoso precisa ir ao ortopedista? Ele tem que ter, todo idoso tem que ter um acompanhamento que a gente chama multidisciplinar. Então, você tem que ter um endocrinologista, um geriatra, um cardiologista, né? E em certos momentos vai ser detectada a necessidade de um acompanhamento ortopédico, muitas vezes precipitado por um sintoma, que pode ser tanto dor ou uma fratura. Às vezes só é identificado a necessidade de acompanhamento com o ortopedista após uma fratura. Quando a gente encontra, ou quando a gente pensa no idoso, ou quando a gente vai conversar mesmo sobre os idosos, a gente já tem aquela percepção das curvas, né, do corpo mesmo, porque quando a gente é mais novinho, o nosso corpo é todo alinhadinho, todo certinho, e aí quando a gente já vai alcançando uma certa idade, parece que a gente vai encurvando. Por que isso acontece? Tem alguma relação com os ossos? Os ossos realmente sofrem essa alteração? Ou é alguma característica própria do corpo? Por que acontece? Então, isso tem relação com dois fatores, né? Em primeiro lugar, a gente tem a diminuição da massa muscular, que a gente falou, e também acontece nos pacientes que têm osteoporose, chamadas microfraturas na coluna. É como se fossem pequenas rachaduras, que às vezes causam poucos sintomas. Só que como são muitos ossos da coluna, muitas vértebras com microfraturas, ao longo do tempo, elas vão achatando. Isso vai dando à pessoa aquele aspecto mais curvado e, inclusive, com o passar dos anos, aquela pessoa pode ficar mais baixa, né? Vai somando aos poucos as microfraturas, ela vai ficando mais curvadinha e mais baixa. E nesse sentido, a fraqueza é normal ou a gente precisa estar sempre alerta quando percebe que esse idoso está um pouquinho mais fraco? A fraqueza ela faz parte, mas ela merece nossa atenção em relação ao tratamento. Então, a prevenção ela vai muito na questão do trabalho de equilíbrio do idoso, fortalecimento muscular é importantíssimo, né? Então, a atividade física adaptada, claro, para cada caso, ela é muito importante. A musculação, quando indicada, tem um papel muito interessante nessa melhora da flexibilidade, do tônus muscular, né? Então, isso também é importante.
Inclusive, essa questão do tônus, a questão do músculo também, é interessante porque a gente percebe claramente a diferença entre uma pessoa que tem uma certa idade e se exercita e aquela pessoa que não se exercita. Parece que realmente é mais flácido e é até mais, a gente chama popularmente de mais molinho, né? A gente diz que a pessoa está mais molinha do que a outra é mais durinha. Tanto que quando a gente encontra, por exemplo, as pessoas, inclusive no nosso interior, é muito comum, né? Talvez pela alimentação ou pelo estilo de vida, não sei. Mas é mais comum a gente encontrar, por exemplo, idosos de 90 ou de 80 anos que a gente chama de durinhos, que são bem durinhos e conseguem se manter estáveis em relação ao corpo. E outros já não são assim, né? Sim, exatamente, porque a tendência natural é que ocorra uma diminuição dessa densidade muscular. Só que isso tem fatores genéticos, que isso também favorece um pouco na nossa região, tem um favorecimento em relação à parte genética, e a atividade física, né? O fato da pessoa ser uma pessoa ativa, que faz as coisas, isso também vai somando para que consiga ter uma boa qualidade muscular. Em relação à questão da alimentação, você já disse que realmente faz uma diferença, que ele precisa de uma alimentação mais específica, mas essa alimentação sofre mudanças depois de algum tempo, ou precisa ser já de uma forma específica desde o início? Precisa ser uma alimentação regrada desde que ele ainda é jovem e até quando chega na terceira idade? Olha, a gente tem que pensar um conjunto, né? Então, por exemplo, a osteoporose é uma coisa que ela vem sendo construída ao longo da vida da pessoa. Então, a necessidade de cálcio, na infância, ela também é muito grande, em torno de 1.500 miligramas de cálcio por dia. Isso são quase 5 copos de leite, né? Alternado com iogurte, queijo, que podem também complementar essa quantidade. E se a pessoa não faz essa ingesta ao longo da vida, chega já com seus 40 anos com uma osteopenia, que é um osso mais fraco, então isso é um risco. Ela tem que já praticar também atividade física que fortalece o osso, né? E essa quantidade de cálcio ela tem que ser mantida também depois de tornar um idoso. Qual atividade física é mais aconselhável para o idoso? A gente tem que levar assim, que cada caso é um caso. Alguns idosos têm restrições de coluna, outros têm problemas de coração, insuficiência cardíaca, têm problemas pulmonares. Mas uma atividade física que é, quando bem indicada, avaliada por um conjunto de especialistas, é a musculação. Musculação é uma atividade física bem controlada, os movimentos limitados, a carga é muito selecionada. Outra atividade interessante é a hidroginástica, porque você não tem impacto, né? Como você faz dentro da água, o impacto é mínimo, caminhada, né? E adequar isso a cada caso, claro. Existe algum tipo de doença que esse idoso pode ter que restrinja, por exemplo, a atividade física dele? Não sei, talvez algum problema no joelho, alguma coisa que impeça realmente esse idoso de se exercitar? Isso daí é bem frequente. Então, o que acontece? Por exemplo, a pessoa tem uma artrose de joelho e ela não consegue se movimentar. Ela acaba ganhando peso, né? Não faz exercício, tem muita dor. Então, o tratamento ele não vai ser só relacionado à artrose. A pessoa tem que perder peso, tem que fazer uma atividade física na água, que não vai ter impacto e vai ajudar a fortalecer. Porque o músculo, quando ele está mais forte, ele tira um pouco da dor, né? Ele, digamos, distribui um pouco o esforço, tira um pouco da sobrecarga do osso, que está gasto. E depois de um tempo, porque alguns idosos, inclusive, são bastante teimosos, né? E aí não se rendem ao tipo de exercício físico, não se rendem ao tipo de alimentação diferenciada, até porque talvez não tenha tido todo esse cuidado durante a vida e agora não entende por que precisa mudar dessa forma. E quando essa pessoa precisa mudar radicalmente o estilo de vida, quando ela precisa realmente sofrer essas alterações, o corpo dela sofre muito até se acostumar. A questão do músculo, por exemplo, quando a gente é novinho e a gente não se exercita, a gente passa a se exercitar, ele já sente, né? Dói bastante e a gente no outro dia não consegue nem andar. E com o idoso, como isso acontece? Eu acho que nessa situação é bem complicado, né? Porque você não vai conseguir fazer uma mudança radical nessa vida dessa pessoa. Então a mudança tem que vir aos poucos. E quando a pessoa for fazendo atividade física, geralmente ela começa a ver resultados e ao longo do tempo ela vai acabar pegando gosto, né? E a alimentação também, você tem que introduzir, mudar aos poucos, fazer coisa bem saborosa para ir poder mudando ao longo do tempo. Radicalmente não vai dar certo. A questão das quedas, quando o idoso cai, qual é a consequência que ele está, enfim, que ele está disponível ali, né, a sofrer por causa dessa queda, desse tombo?
Então, eu acho que em primeiro lugar, o idoso caiu, você tem que identificar por que ele caiu. Né? Às vezes o idoso pode ter tido um pequeno AVC e caiu e ninguém liga para o AVC, por exemplo. Ele pode ter problemas sérios de visão, problemas de equilíbrio, ou então própria fraqueza muscular. Então, primeira coisa é isso, por que ele caiu? Depois, é muito frequente nos pacientes com osteoporose as fraturas. Né? Então, a gente pode ter fraturas de punho, fraturas de ombro e fraturas de quadril, que são as mais comuns. E, assim, são situações muito delicadas, tem que ser avaliado um conjunto, mas nas fraturas de quadril, principalmente, a gente sabe que geralmente precisa de cirurgia. Então, é uma situação muito complicada devido à idade, às comorbidades, né, as outras doenças que o idoso tem, mas é uma situação complicada mesmo. Essa questão de cirurgia, inclusive, é bastante delicada, né? Porque a recuperação, quando a gente conversa sobre um idoso, quando a gente trata de idosos, realmente é um pouco mais demorada, um pouco mais longa e até mais delicada mesmo do que de uma pessoa que já tem uma idade menos avançada. Sim, a recuperação é difícil e a gente sabe que quanto mais demorar para ver essa recuperação, pior. Porque se ele ficar deitado, ele pode ter uma trombose, pode ter uma pneumonia, infecção urinária e a perda, daquilo que a gente estava falando, o tônus muscular é muito rápido. Então, se o idoso passa 3 semanas deitado esperando uma cirurgia, a perda de massa muscular é enorme. E isso atrapalha bastante a própria reabilitação. Ele tem dificuldade, atrasa um pouco o retorno dos movimentos. Isso também é complicado. É complicado. Nós temos uma pergunta da Maiara, lá do centro. Ela diz assim: bom dia, minha mãe tem 60 anos e eu dou para ela muito leite e queijo durante o dia porque ela tem problemas de fraqueza nos ossos. Isso é certo, mas nós só vamos responder depois do intervalo. Se você quiser saber qual é a resposta que o doutor vai dar para a Maiara, continua com a gente. Se você quiser saber também tirar alguma dúvida sua, mandar algum questionamento, é só você enviar para o nosso WhatsApp, que é o 92 código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.